بضعة الهادي الأمين قاصدت طور الحنين، وبعينيها جرى بالأسى دمع المعين. يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين، يا حبيبي يا حسين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا مولاي يا غريب كربلاء، يا مسلوب العمامة والرداء، يا غريب ويا مظلوم، يا شهيد يا عطشان، يا رحمة الله الواسعة وباب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. Em nome de Allah, o compassivo, misericordioso, que a paz esteja com você, ó querido mensageiro de Deus, e sobre sua sagrada família. Que a paz esteja com você, ó meu Senhor, ó Aba Abdillah. Que a paz esteja com você, ó meu Senhor, ó Aba Abdillah. Que a paz esteja com você, ó solitário de Karbala, ó desamparado, ó injustiçado, ó mártir, ó sedento, ó misericórdia grande de Deus e porta da salvação da nação. Como gostaríamos de termos estado com vocês e assim, senhores, termos uma vitória triunfante. Esse é o deserto de Taf, pois pare nele e derrame as lágrimas mais sinceras. Esse é o deserto de Taf, pois pare nele e derrame as lágrimas mais sinceras. Nele caiu o neto do profeta, nele caiu o neto do profeta, de coração abatido, aqui a sede tiver. Nele caiu o neto do profeta, de coração abatido,
que a sede tivera. O cavalo parou para descansar, e como gostaria que não houvesse parado. O cavalo parou para descansar, e como gostaria que não houvesse parado. Pois o fundo do seu coração, pois o fundo do seu coração uma flecha não teria acertado. Sinto pena por ele, mas de que serve minha pena? Sinto pena por ele, mas de que serve minha pena? Caiu sedento sobre a face da terra, caiu sedento sobre a face da terra. E logo mais pelos cavalos pisoteados, sem misericórdia e sem condolência. Quando se foi nosso herói, seu acampamento atacaram. Quando se foi nosso herói, seu acampamento atacaram. A Zainab e a Sukainat correram. Uma se jogou em cima dele, observando suas feridas. A outra procurava sua essência para dela memórias criar. Cheirava seu pescoço enquanto escorriam suas lágrimas, desabafando seu querido, que os inimigos as atacaram. Que a paz esteja com você, o imã da nossa época, pela tragédia do seu avô, Aba Abdillah al-Hussein. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا سيد شهداء أهل الجنة يا حفيظ محمد يا حسين. Em nome de Deus, o clemente, misericordioso, que a paz de Deus esteja com todos os profetas e mensageiros, dentre eles Noé, Abraão, Moisés, Jesus, e o último dos profetas e mensageiros, Muhammad, e a sua purificada família e descendência, os Ahlul Bayt.
Que a paz esteja com todos vocês, irmãos e irmãs. Disse o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, aqueles que querem ver tal pessoa que vive na terra, mas a sua dignidade é honrada por aqueles que estão no paraíso, devem olhar para o meu neto Al-Hussein. O que estava em jogo era isso, era a dignidade humana e a própria religião islâmica. Al-Hussein, então, quando se viu ameaçado de morte por Yazid, porque Yazid já soube que ele se recusava a aceitá-lo, Al-Hussein diz uma frase: se a religião islâmica, a religião de meu avô Muhammad, não se preservará a não ser através de minha morte, ó espadas, me levem. Essas foram as palavras proferidas por Al-Hussein no início de sua caminhada e revelam o seu objetivo: manter a religião. Se hoje podemos distinguir entre a verdadeira religião islâmica e entre os hipócritas que tentam se utilizar da religião para fazer bárias, para aplicar ou conduzir formas que não é verdadeira em relação à religião, se podemos distinguir essas duas coisas hoje, a hipocrisia versus a verdade, é por causa do levante de Al-Hussein. Se não tivéssemos esse levante, teríamos hoje não a religião islâmica como conhecemos e estudamos, mas teríamos algo que Yazid teria imposto como religião, ao se recusar a aceitar a opressão e a tirania. O povo de uma cidade do Iraque chamado Kufa ficou sabendo dessa posição do Imam Hussein e escreveu milhares de cartas dizendo: Imam, venha até Kufa, venha nos liderar, que nós estamos aqui inteiramente a seu favor, vamos nos levantar contra Yazid. O Imam Hussein então envia o seu primo Muslim ibn Aqil à cidade de Kufa para verificar se este apoio era realmente verdadeiro. Quando o Muslim chega a Kufa, ele vê todo o povo esperando o Imam Hussein, querendo que o Imam Hussein chegue para serem liderados contra Yazid. Mas assim que chega as tropas de Yazid e começa a tocar o terror, a aterrorizar as pessoas da cidade de Kufa, e começa a comprar com dinheiro as pessoas para que se tornem contra o Imam Hussein, a população de Kufa vira as costas a Hussein. Isso faz com que o Imam Hussein desvie a trajetória e não vai mais para Kufa, mas toma um caminho que levaria ao deserto de Karbala. Dessa história da traição do povo de Kufa, o que podemos aprender? Esse seria o primeiro exemplo que gostaria que nós refletirmos. Temos que pensar o que seria a traição a Hussein hoje. Não é simplesmente não relembrarmos o martírio de Hussein. Não seria essa a traição, não. A traição seria não seguirmos o exemplo de justiça de Hussein. Toda vez que cometemos uma injustiça com alguém, estamos traindo o Imam Hussein alayhi salam. Estamos traindo os mandamentos de Deus. Estamos nos afastando da filosofia dos Ahlul Bayt Muhammad. Toda vez que vemos uma injustiça e somos coniventes ou cúmplices, estamos traindo o Imam Hussein alayhi salam. E toda vez que colaboramos com os injustos, estamos também sendo traidores da justiça, da verdade e do nosso guia, o nosso imam,
Aba Abdillah al-Hussein. Mais do que isso, quando incitamos divergência e intriga entre as pessoas e os irmãos, assim como fizeram aqueles comprados de Kufa, fazendo intriga entre o povo, dividindo o povo, dissuadindo o povo contra o próprio povo, estamos traindo diretamente o imã da justiça e da piedade, Al-Hussein alayhi salam. Podemos dar outro exemplo também, outro aprendizado dessa traição. Hoje nós vivemos na época de um outro imã. Como sabemos, eram 12 imãs. O primeiro, o imã Ali alayhi salam, o segundo, imã Hassan alayhi salam, o terceiro, imã Al-Hussein alayhi salam. E de Hussein veio 9 descendentes, até chegar no 12º imã, Al-Mahdi, o qual está presente, o qual um dia irá voltar a aparecer a todos nós. Nesse momento saberemos se nós somos verdadeiros fiéis ou se nós somos igual a maioria do povo de Kufa, que prometeu aliança a Hussein, prometeu aliança aos mandamentos da justiça de Muhammad. Nós vamos ser postos à prova, assim como o povo de Kufa. E vamos ver agora os exemplos dos companheiros e alguns familiares de Al-Hussein, os verdadeiros que seguiram até o final o imã. A revolução do imã Al-Hussein não era uma revolução por impulso. Várias noites seguidas, antes do 10 de Muharram, Imam Al-Hussein reuniu os seus companheiros e repetia: quem quiser sair, ou melhor, ele pedia para os companheiros: saia desse deserto. Eles querem a minha vida somente, vão embora, deixe-me aqui. Na calada da noite, para que ninguém sinta constrangimento, quando todas as velas estiverem apagadas, vão embora. Esse levante, portanto, não foi por impulso. Os 72 companheiros ficaram porque quiseram, porque sabiam o que estava acontecendo, por vontade própria. Imam Al-Hussein instigava-os ao livre-arbítrio, não ao impulso. Se fosse outro líder, o que falaria? Falaria: vocês devem ir ao combate, senão vocês vão para o inferno. Mais ou menos falariam isso, mas o Imam Hussein não, ao contrário. Falou: não se sintam culpados, vão embora daqui. Mas a resposta de um deles e de todos que concordaram, os 72 companheiros, foi: ó Imam, eu juro por Deus que se lutarmos com você e formos martirizados, e formos cortados em pedaços, e formos queimados, e voltarmos à vida, e lutarmos de novo, e formos martirizados, e degolados, e cortados e queimados, e voltássemos à vida, e acontecesse isso 1000 vezes, não te deixaremos, ó Hussein. Esse era o nível dos companheiros de Aba Abdillah al-Hussein. E entre os companheiros estavam jovens, velhos, homens, mulheres, muçulmanos, cristãos, negros, brancos, uma diversidade que quebra todas as barreiras e faz esse exemplo da Ashura único em toda a humanidade. Por isso o imã diz, quando estava frente a frente com o exército de Yazid, que tinha 30.000 homens, disse: você, ó Yazid, nos deixaram entre duas opções: ou nos submetemos à tirania e à opressão, ou à morte. E ele fala:
Hayhat min azilla significa o quão longe de nós aceitarmos a opressão. Jamais aceitaremos a opressão e nos submeter a essas condições abaixo da dignidade humana. E quando pensamos, enquanto muçulmanos e enquanto seres humanos, de qualquer religião, pensamos na dignidade humana e na ajuda ao próximo. Antes de falar no aspecto religioso, vamos pensar no aspecto do instinto, da natureza humana. Se temos, vamos dar um exemplo, se temos uma família aqui perto que passa fome e sabemos que se eles não comerem, eles moram um pouco afastados, não têm muitas condições, se eles não comerem eles vão morrer, eles não têm nenhuma condição. Nós faríamos aqui uma vaquinha ou compraríamos alimento e levaríamos lá, sim ou não? Sim, certo? Ou se vimos uma pessoa se afogando, nós nos jogaríamos na água, se nós soubermos nadar e ele não, nos jogaríamos na água e o salvaríamos ou não? Logicamente que sim. Mas isso depende se essa família, ou se esse homem que está se afogando, ele é muçulmano, ou cristão, ou judeu, ou ateu, ou Hare Krishna, ou de direita, ou de esquerda, ou negro, ou branco, ou não. Não depende. Não depende, certo? Nosso instinto, a nossa razão diz, vamos ajudar. Essa é a natureza humana. Voltamos à religião. A religião nos manda fazer a mesma coisa, nos ensina os mesmos valores, os mesmos princípios. E eu pergunto, nós temos então responsabilidade com essas pessoas que estão sendo oprimidas ou que estão sofrendo por qualquer um dos motivos? Nós temos responsabilidade humana e religiosa. Mas eu pergunto, é estranho que a religião fale a mesma coisa do que a nossa razão e nosso instinto? É estranho ou não? Lógico que não. Por quê? Porque o Criador da natureza humana é o mesmo Criador da religião. Nosso Criador é o mesmo. O que nos enviou a mensagem, a religião, é o mesmo que criou a nossa natureza, o nosso instinto, a nossa razão. O segundo, ou seja, o próximo exemplo é de Hor. Hor era um combatente de Yazid, do exército de Yazid. Mas na última noite, ele começou a refletir. E começou a relembrar as palavras do profeta Muhammad sobre Al-Hussein. Começou a relembrar como Muhammad, que a paz esteja com ele, carregava o seu neto Al-Hussein. Muhammad dizia: Hussein minni wa ana min Hussein. Hussein é parte de mim e eu sou parte de Al-Hussein. Eis que Hor, no dia seguinte, no dia 10 de Muharram, no dia da batalha, se volta arrependido ao Imam Al-Hussein e diz, e se agacha, fica de joelho e diz: Imam, estou arrependido. Peço que você e a sua irmã, a senhora Zainab, aceite o meu arrependimento. Então o Imam Al-Hussein alayhi salam levanta Hor e diz: Hor, você é livre neste mundo e amado no próximo. O exemplo de um outro companheiro, e Hor foi um dos 72 companheiros que lutou e foi mártir junto ao Imam Al-Hussein. Outro companheiro se chama Zubair, ou Zuhair. Zuhair, desculpa. Zuhair foi um caso especial em que o Imam Hussein alayhi salam enviou um mensageiro a Zuhair
dizendo: ó Zuhair, o imam quer se encontrar contigo, quer conversar contigo. E Zuhair, que estava em sua casa com sua esposa, ele era um comerciante muito bem sucedido, tinha muitas propriedades, tinha riqueza, mas era um fiel verdadeiro a Deus Altíssimo e a mensagem de Muhammad, que a paz esteja com ele. Zuhair disse à sua esposa que Imam al-Hussein está sendo perseguido por Yazid e provavelmente serão massacrados. Eu estou com vergonha de ir até Hussein, e se ele me pedir para acompanhá-lo e eu dizer não, assim que eu não vou me encontrar com ele. A sua esposa, e ele disse: eu não quero ir me martirizar, te deixar sozinho nessa vida. Então a sua esposa disse: Zuhair, você pode ir sem nenhuma vergonha, ir lá conversar com ele e falar que você não quer participar desse levante. Mas é melhor você ir do que não ir, é mais respeitoso com o imam. Zuhair então preparou suas coisas e foi até o imam alayhi salam. Depois de um tempo volta Zuhair com uma energia, com um brilho nos olhos, com um sorriso, e disse à sua esposa: eu vou me juntar à caravana do amor, a caravana do Imam al-Hussein alayhi salam. Al-Hussein me disse coisas e me mostrou coisas que estão por acontecer, que fiquei maravilhado. Então ele, antes de ir, coloca todas as suas propriedades no nome de sua esposa e se divorcia de sua esposa, para que depois Yazid, quando Zuhair falecesse, fosse mártir, Yazid não tomasse as suas propriedades como espólio de guerra e nem a sua esposa como prisioneira de guerra. Então ele deixou tudo nas mãos dela e fez o divórcio para salvá-la, para protegê-la no futuro, e foi junto ao Imam al-Hussein alayhi salam. O que podemos aprender é que tinham pessoas ricas, pessoas pobres, de todas as classes sociais, e não foi um levante, um ato de desespero, não foi um ato desesperador, não. Uma pessoa que estava confortável em sua casa, com todos os bens, com todas as riquezas, com todas as confortabilidades de uma vida boa, se juntou à caravana de Al-Hussein alayhi salam. O próximo exemplo é de um dos filhos de Al-Hussein, chamado Ali al-Akbar. Ali Akbar era jovem, e todos os 72 companheiros e os familiares de Al-Hussein, todos tiveram que insistir a Al-Hussein para que lhe dessem permissão para lutar. Al-Hussein falava: não, ó Hussein, deixe-me lutar, eles estão se aproximando, deixe-me ir para a frente de batalha, antes que eles cheguem até você. Hussein, não. Depois de muita insistência de cada um, ele dava permissão. Ali Akbar foi o único que não teve que insistir, e ele recebeu instantaneamente a permissão assim que pediu. E contam os relatos que Ali Akbar era o reflexo de Hussein na bravura e na inteligência. Ali Akbar então sai em batalha depois da permissão de seu pai. Sai e, com a sede do deserto, porque já fazia alguns dias que os inimigos tinham cortado a água, consegue resistir, consegue lutar bravamente, e é atingido por um dos inimigos e volta a seu pai e diz: pai, a sede.
e o calor e os ferimentos estão me sufocando. Al-Hussein responde: meu filho, em alguns instantes estarei te dando a água do paraíso para que mates a tua sede. E Ali Akbar voltou à batalha e foi um mártir. Esses ensinamentos são uma convicção no caminho certo, no caminho da justiça, da verdade, na certeza de que os justos terão a sua brigada no paraíso. Ali Akbar era um jovem, e permita-me apenas uma homenagem a um rapaz, a um irmão que faleceu ontem, muitos rapazes aqui são amigos dele. Esse rapaz, Muhammad Turmus, Allah yarhamu, que Deus o receba com misericórdia, foi defender o seu pai de um assalto e levou tiros, e seu pai também levou tiros. Seu pai está no hospital vivo e ele faleceu. Esse rapaz, na concepção de mártir, que significa defender uma causa, defender um justo, defender a honra, defender a sua família, é também aplicado a ele. E esse rapaz, há um ano atrás, exatamente, postou uma foto dele e escreveu, há um ano atrás, exatamente: viva o hoje, pois o ontem já se foi e o amanhã talvez não venha. Isso é uma verdade. Nós podemos amanhã não estar vivos, não estarmos vivos. Devemos então seguir o hoje da forma como Al-Hussein nos ensinou, sermos pessoas justas, porque com a justiça não se ganha apenas o paraíso, mas se ganha a felicidade aqui nesta terra também. Então, assim como Ali Akbar, que defendeu a sua família e uma causa, e o seu pai, Muhammad Turmus também defendeu. Que a paz esteja com ele e que seja recebido com extrema misericórdia divina. Temos mais um exemplo para finalizar. Espero não estar tomando muito tempo de vocês, mas o exemplo é de Zainab, a irmã do Imam Al-Hussein alayhi salam. A paciência de Zainab. Sabemos que no Sagrado Alcorão aparece a palavra paciência, sabr, muitas vezes, diversas vezes. Quem lê o Alcorão repetidamente nota a presença de paciência. E paciência é o caminho para o paraíso, e mais do que isso também é a felicidade na terra. Porque a paciência significa superar as dificuldades e os problemas da vida. Um versículo do Sagrado Alcorão diz: certamente com a dificuldade está a facilidade. Certamente com a dificuldade está a facilidade. Quando temos a dificuldade e temos a paciência, vamos alcançar a facilidade na vida. Zainab, que testemunhou todo esse massacre no dia 10 de Muharram, todos os seus parentes, filhos, seu irmão querido, foi levada cativa junto com outras mulheres a Damasco, ao palácio de Yazid. No palácio de Yazid, as mulheres e crianças acorrentadas, e o povo de Damasco todo presente. E Yazid colocou nas lanças as cabeças degoladas dos filhos de Zainab e dos filhos de Hussein. E Zainab, olhando tudo aquilo, presenciando tudo aquilo,
Toda essa cena, todas essas circunstâncias, toda essa tragédia e calamidade sobre o coração de uma pessoa, Zainab, a irmã de Hussein, alayhuma salam. E nessa circunstância, Yazid diz a Zainab, debochando de Zainab, que estava acorrentada e testemunhando essa tragédia: viu, Zainab, o que Deus fez com a tua família e teu irmão Hussein? No entanto, qual foi a resposta de Zainab? Zainab disse: La ra'aytu illa jamilan. Tudo o que estou vendo da parte de Deus é muito belo. Como ela, com essa tristeza dentro de si, com essas lágrimas dentro de si, mas não mostrou fragilidade na frente do opressor, e conseguiu se levantar e com uma postura, uma eloquência, responder dessa forma a Yazid. Foi pela paciência, porque a paciência de Zainab é o fruto da entrega total a Deus Altíssimo. O fruto da paciência é a satisfação total. O que significa satisfação total quando se tem paciência? É que ao não se apegar ao material e ter essa outra perspectiva em relação às perdas imediatas e mundanas, você consegue superar e se satisfazer espiritualmente. E quando você está superando tudo, como Zainab fez, você está na presença de Deus. E Zainab, frente a frente com Yazid, se levantou com toda essa tristeza em seu peito, com uma postura e eloquência inigualável, característica dos Ahlul Bayt Muhammad. Se levantou e fez um discurso histórico, um discurso que marcaria a revolução do Imam Hussein. Zainab fez uma revolução depois da morte de Hussein. E uma parte pequena do que Zainab disse é: ó Yazid, achas que nos tornamos humilhados e desonrados devido ao martírio de nossos familiares e nosso aprisionamento? Achas que matando pessoas santas vos tornastes grandioso e respeitável, e que Deus vos olha com carinho e bondade? Ai de ti, ó Yazid, ai de ti. Você matou o sangue do profeta Muhammad, a carne da carne do profeta Muhammad. Você matou aquele que o profeta chamou de Ahlul Bayt, o qual no Sagrado Alcorão, na Sura 33, capítulo 33, Deus diz que purificamos os Ahlul Bayt integralmente. E cita o versículo do Sagrado Alcorão, versículo 178 do capítulo 3, que diz: os incrédulos não devem pensar que o nosso termo é em seu favor. Deus está dizendo: os incrédulos não devem pensar que esse tempo que eu estou dando para eles é em seu favor. Nós lhe demos um prazo apenas para que aumentassem os seus pecados, para eles haverá um humilhante tormento. Assim, Zainab alayhi salam respondeu, se referindo ao Sagrado Alcorão. E essa foi a revolução de Zainab, a revolução que fez com que o povo percebesse o erro, percebesse as injustiças de Yazid e começassem levantes um atrás do outro e acabassem com o governo tirano de Yazid. Yazid se desvaneceu aos olhos do povo. Aí começou o triunfo de Al-Hussein. E Zainab alayhi salam fez uma promessa
que a história de Karbala seria contada todos os anos e em todas as partes do mundo, e que a bandeira da justiça, a bandeira de Al-Hussein, seria levantada, hasteada em um nível elevado e se manteria ali elevado. Nós hoje somos parte da promessa, do cumprimento da promessa de Zainab alayhi salam. Nós estamos transmitindo um pouco do que significa a Ashura, do que significa a Batalha de Karbala, em português, aos nossos irmãos, a nós brasileiros, porque a mensagem de Muhammad e a mensagem de Hussein, ela é universal para toda a humanidade. Nós somos parte do cumprimento da promessa de Zainab alayhi salam. Que Deus Altíssimo aceite nossas recordações ao Imam Al-Hussein alayhi salam, e que sejamos todos verdadeiros seguidores desta escola grandiosa, a escola da compaixão, da fé, da dignidade e da justiça. Como disse o profeta Muhammad, suas últimas palavras: deixo a vós, ó crentes, 2 tesouros: as palavras de Deus, que é o sagrado Alcorão, e os Ahlul Bayt, que é a minha descendência. E quem se apegar a ambos estará salvo. E hoje, grande parte da nação muçulmana está afastado dos princípios dos Ahlul Bayt, estão se desviando, estão cometendo erros, equívocos, crimes. Por quê? Não se agarraram, não abraçaram a filosofia, os ahadices, a sunna do profeta, as interpretações que provém dos Ahlul Bayt. Abracemos então o sagrado Alcorão, os Ahlul Bayt, na prática, e sejamos justos com o próximo, como somos com nós mesmos. Antes de finalizar, 2 avisos. Primeiro aviso é que amanhã, hoje muda o horário de verão, certo? Então meia-noite será 1h. Então amanhã, a partir de amanhã, é 8h30 e não mais 7h30, que vocês têm que vir a Husseini, certo? Nesse mesmo lugar. O segundo aviso é que nós do Centro Cultural Islâmico Ahlul Bayt damos aula todos os sábados aqui na Husseini, na primeira sala, assim, aqui embaixo mesmo, quando você entra à esquerda. Todos os sábados temos aula sobre a religião islâmica, sobre as religiões em geral, sobre a espiritualidade, sobre ética, sobre moral, sobre diversos assuntos. E quero convidar vocês para que essa presença não seja só aqui, somente aqui, e continue nos sábados, vindo nas aulas, convidando o seu irmão, convidando qualquer um que queira saber um pouco mais da religião também. É aberto a todos, de todas as religiões, que entendam a língua portuguesa. Se somos de Al-Hussein, façamos dele o nosso caminho, e a chama dentro de nós, que não se apagará, e que a paz esteja com todos vocês. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. São essas as palavras do Imam Hussein na véspera de sua partida de Meca, indo em direção a Karbala. Seu chamado vive superando a linha do tempo e a linha do espaço, superando as barreiras, vive latente com os valentes, que em nome de Deus lutam contra a opressão. Não, senhores, não seremos o povo de Kufa, que disseram ao Hussein: nosso coração está contigo, mas nossa espada está contra ti.
Não seremos passivos ao vermos tudo que estes heróis lutaram para preservar, Hussein e seus companheiros. Os princípios, a honra, a boa conduta que eles tentaram preservar. Devemos preservar eles e seus ensinamentos, torná-los eternos em nosso coração latente, corpo, alma e como também a mente, para assim sermos considerados seus seguidores e discípulos, e sermos inclusos no livro de Imam al-Hussein, que descreve somente grandes histórias e grandes mártires, heróis, e para merecer esse grau, devemos quebrar todas as barreiras que bloqueiam nossas vidas do verdadeiro atendimento ao chamado. Estou falando daquelas barreiras perigosas, como os desejos do ego e os murmúrios do Satanás, o apego aos prazeres da vida, como dinheiro, fama, luxo e filhos, e fazer dessas objetivo da nossa vida. Os pecados cegam os olhos do coração puro. Assim como na época do Imam Hussein, as pessoas foram cegadas pelo mundo e suas tentações, e não puderam ver a verdade e acudir ao chamado do Imam, perdendo assim o mundo e o além. E o último dos purificados, Ahlul Bayt, que a bênção de Allah se descenda sobre eles. Imam Hussein sabiamente disse: as pessoas se tornaram escravas do mundo, e a religião para eles somente é praticada pela língua, e trocada rapidamente pelo bem-estar neste planeta. Mas há um grupo de pessoas que se salva, os verdadeiros crentes, que mesmo estando longe do caminho correto, tinham e ainda têm um coração puro, e tiveram o fortuno de poder ouvir com o coração, não com o ouvido, com o coração, o chamado de Imam Hussein. Eles ouviram Hayhat min Nadillah e foram junto com o Imam, e conseguiram ganhar os mais altos graus de martírio. Podemos citar desses grandes seguidores muitos nomes que renovam o chamado ao longo da história da humanidade. O último que a gente pode, o mais recente, é o nome do martirizado Muhammad Nazim Turmus, que Allah conforte sua alma. Mas ali do lado do Imam estava Zuhair ibn al-Qais, e Hurr al-Riyahi e Sa'id ibn Murra al-Basiri. A Zuhair, que nem falou o senhor Adnan, o irmão Adnan, o Imam enviou um mensageiro, não foi pessoalmente até ele, porque ele sabia da sua fieldade ao Imam. E ele respondeu ao chamado, foi junto ao Imam Hussein e permaneceu ao seu lado até o momento de sua glória como martírio. Entanto, Hurr, ele foi o primeiro homem a se levantar contra o Imam na cidade de Kufa. Mas quando saiu de Kufa, escutou uma voz que dizia: "Oh Hurr, te anuncio que irás ao paraíso." Ele se assustou, pensou: como irei ao paraíso se estou a caminho de cometer um massacre, de lutar contra o neto do profeta? E uma cidade a caminho de Karbala, ele se encontrou com o Imam. Estava com 1000 homens, com um exército de 1000 homens e muita sede. O Imam os recebeu e ofereceu água a todos. Eles rezaram juntos. Hurr rezou atrás do Imam, demonstrou muito respeito e honra pelo Imam e pela sua mãe, a Imaculada Fátima Zahra. Yazid tinha ordenado a Hurr que faça o Imam seguir seu caminho até alguma terra onde ele possa cercar ele, uma terra sem água. E assim fez o Hurr. O Hurr seguiu com seu exército a caravana do Imam até um lugar onde o cavalo do Imam parou. Não quis mais seguir em frente. Então o Imam perguntou aos seus amigos, aos seus companheiros: qual o nome dessa terra? Seu companheiro Zuhair respondeu: se chama Taf.
Ele perguntou: tem algum outro nome? Disseram: Neinawa. Ele disse: tem outro nome? Responderam: se chama Karbala, Karb wa Bala. Ele sabia que seu destino era ali em Karbala, por isso ele perguntou várias vezes, para confirmar a profecia do seu querido avô. E quando escutou o nome de Karbala, seus olhos se encheram de lágrimas e disse: oh Allah, me refugio em Ti, Senhor, de todo o sofrimento e tragédia. Aqui será a nossa permanência, aqui será derramado nosso sangue, aqui é o local do nosso enterro. Sobre essa terra fui avisado pelo meu avô, mensageiro de Deus. O imã desembarcou com seus familiares, filhos e amigos, e chorando disse: oh meu Senhor, somos a purificada linhagem do seu profeta. Fomos expulsos, perseguidos e impedidos de chegar ao santuário de nosso avô Muhammad. Sofremos opressão pelos filhos de Umayyah. Oh Deus, tome o nosso direito e nos dê a vitória sobre o povo injusto. Foi o Hurr quem atraiu o imã até a terra de Karbala, mas logo depois, no dia 10º de Ashura, ele apagou todos os seus pecados. Quando escutou que o exército estava pronto a atacar o Hussein, ele se dirigiu rapidamente montando seu cavalo ao acampamento do imã e, cabisbaixo, envergonhado e lamentando a Deus, disse: oh meu Senhor, a Ti retorno, pois eu aterrorizei o coração de seus amados, os filhos do seu profeta. Estou arrependido, oh Senhor, oh Aba Abdillah, oh Hussein. Assalamu alaikum, oh Aba Abdillah. Estou arrependido, te peço perdão, e estou aqui para te defender e morrer em seu nome. Se meu perdão for aceito por ti. O imã respondeu: se você está arrependido de verdade, Deus aceitará sim seu arrependimento e te perdoará. Oh meu Senhor, fui o primeiro a se prontificar contra ti em Kufa. Permita-me que eu seja o primeiro a morrer pela sua causa. Hurr partiu para a batalha e defendeu a honra do imã com muita valentia e dignidade. Até que atingiram o cavalo dele, ele caiu de cima dele. Os inimigos aproveitaram, o cercaram e mataram ele covardemente. Os amigos do imã o trouxeram de volta ao acampamento. Imaginem comigo a cena. Imam Hussein se aproximou do seu corpo e disse: sou sem dúvida livre. Deixe significado seu nome, deixe significado a seu nome, assim como sua mãe te chamou. Você é livre nesse mundo e feliz no além. Outro amigo do imã era Said. Said, da cidade de Basra, era um recém-casado. As cartas do imã, enviadas pelo imã, demoraram para chegar até ele. Quando ele chegou à sua casa, disse à sua mãe: mãe, prepare minha espada e meu cavalo. Ela perguntou: mas por quê? Para onde você quer ir, oh meu filho? Ele disse: só quero dar uma saída. Vou para fora da cidade, pois estou um pouco aflito, oh mãe. A mãe aconselhou: oh meu filho, vá ver sua esposa, ela confortará seu coração. Ele respondeu: oh mãe, não me lembre da minha esposa. Ela se preocupou com ele e disse: oh meu filho, aonde é que você vai? Diz para mim, diz para mim. E ele respondeu: vou a Karbala.
Vou responder ao chamado do meu senhor, Imam Hussein. Depois de alguns passos dados por ele, a mãe de Said o chamou, pediu para que parasse e logo disse: "Oh meu filho, eu te carreguei por 9 meses, tenho direitos perante você. Oh meu filho, só te peço que se lembre de mim quando estiver junto com o imam. Quando estiver junto com o imam no dia do juízo final, mande a ele minhas saudações." Ele consentiu e disse: "Claro, oh querida mãe, mas eu também tenho um pedido a você. Quero ver quando você ver jovens como eu, lembre de mim, recordar de mim em suas súplicas." Said foi um dos últimos a alcançar a caravana do imam. No 10º dia de Ashura, passando o meio-dia, ele olhou para um lado e viu um imenso exército, e do outro lado um acampamento pequeno. Suspeitou que fosse do imam. Foi se acercando aos poucos. Logo disse: "Assalamu alaikum." Estava ali a Zainab. A Zainab respondeu: "Wa alaikum assalam. Quem é você que vem nos cumprimentar numa hora desta? Não vê que a tragédia está caindo em nossa cabeça? O que você quer?" Ele disse: "Minha senhora, me diz quem é você?" Ela respondeu: "Sou Zainab, filha do príncipe dos crentes." Ele disse: "Oh minha senhora, minha alma está a seu dispor. Sou Said, vim da cidade de Basra para apoiar o imam Aba Abdullah al-Hussein." Zainab disse: "Aí está seu senhor. Aí está o Hussein solitário, abandonado, pedindo apoio." Said correu em direção de Aba Abdullah, anunciou seu apoio ao imam, disse: "Labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein." O imam disse: "Bem-vindo, Said, tome sua espada e defenda as filhas do profeta Muhammad." Saiu com um bastão ao lado do seu esposo, dizendo: Não me julgue, pois a solidão do Hussein partiu meu coração. Não me julgue, pois a solidão do Hussein partiu meu coração. Eu escutei dizer, poucos são os que me defenderão. Que Deus, oh Hussein, que Deus te dê forças, pois tu não tens apoiadores e seu povo se encontra mutilado pelo chão. Pela morte do Hussein fizeram uma grande celebração e sacrificaram no deserto do Taf os seus amores. Que Allah conforte o coração do imam da nossa época pela tragédia do seu avô Imam Hussein. Hoje eu fiz uma homenagem ao meu amigo que caiu mártir ontem, defendendo a honra do seu pai, defendendo a honra da sua família,
Eu queria compartilhar aqui com vocês, e quem sabe vocês repetirem comigo aqui, todos nós juntos. Oh, Mãe, lembrai de mim quando pelas ruas passar. Oh, Mãe, lembrai de mim quando pelas ruas passar. Jovens que podem o casamento celebrar. Oh, Mãe, lembrai de mim quando pelas ruas passar. Jovens que podem o casamento celebrar. O sangue enfeita meu novo lar. O sangue enfeita meu novo lar. A vela da juventude ninguém irá apagar. Que bom que pude o meu Pai honrar. Se juntem a mim para fazer a ziara do nosso Imam Al-Hussein. بضعة الهادي الأمين قاصدت طور الحنين وبعينيها جرى بالأسى